Empate inaceitável contra um adversário fraco e verdade sendo dita sem meias palavras no microfone. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje é quinta-feira, dia 24 de abril de 2025. Tá no ar mais uma edição do Cabeça Fria, nossa análise dos jogos do Galo, hoje para falar sobre o empate com o Caracas na Venezuela por 1-1 pela terceira rodada do grupo H da Copa Sul-Americana, ontem, quarta-feira. Um resultado horrível contra um time muito fraco, um desempenho pior ainda. Tem muita coisa importante pra gente falar no vídeo de hoje, beleza? Antes da análise, aqueles pedidos de sempre, deixa o like nesse conteúdo, se inscreva no canal se não for inscrito, considere se tornar sócio clicando em Seja Membro aí embaixo, clica também no botão Hypar, caso apareça para você, porque ajuda a gente mais, e se inscreva também no canal de cortes, o link tá na descrição. Esse conteúdo, como todos os outros, é um oferecimento de açaí, porque a bola está rolando, e se tem uma coisa que o brasileiro gosta mais do que torcer pelo seu time, é economizar nas suas compras. No Açaí Atacado e Varejo, você encontra os melhores produtos com qualidade, preço baixo e variedade para torcer junto com a sua família e com seus amigos. No Açaí, torcer e economizar sempre dá jogo. Pensou o futebol, pensou Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. Vamos lá, o Atlético foi a campo com uma escalação que por si só já mostra alguns problemas, né? Por que? Eu explico. O time que foi a campo tinha Everson no gol, Saravia na direita, Lianco, Vitor Hugo na zaga e o Caio na lateral esquerda, um meio-campo ali com 3 volantes, né? Vera, Rubens e Gabriel Menino, na frente Bernard mais à esquerda, Coelho e Rony. Esse foi o time do Galo. Por que que esse time já mostra alguns problemas? Porque em condições normais, numa temporada que as coisas acontecem dentro de uma normalidade para o Atlético, o que que seria uma normalidade? Tá muito tranquilo na Sul-Americana não estar na zona de rebaixamento do Brasileiro e ter um elenco minimamente decente para rodar. O normal seria não ter que gastar tantos titulares assim num jogo desse de terceira rodada de fase de grupos da Sul-Americana. Gente, o nível dessa fase de grupos da Sul-Americana é baixíssimo. O nível técnico do Caracas, do Iquique, do Cienciano é horrível, com todo respeito às instituições, mas são times muito fracos. O Caracas é o 11º colocado do campeonato venezuelano. E por que que o Atlético chega a esse ponto de ir para um jogo desse, tendo que gastar titulares? Vamos dizer assim, o Lianco jogou, enfim, quase todos do meio, a dupla de ataque ali, o Coelho e o Rony. Por que que isso acontece? Primeiro, porque o Cuca não sente segurança para preservar todo mundo, mandar um time totalmente reserva, porque o time titular já tá jogando mal, você imagina o reserva, um time todo reserva. Segundo, porque nem tem um time reserva para montar, que o elenco é totalmente curto e fraco, e a gente tem falado isso aqui reiteradamente, e você nem tem, não dava, assim, tipo, pegava a lista de relacionados do Atlético tentando montar um time totalmente reserva e não conseguia, a menos colocasse para jogar os garotos da base que foram claramente para compor o banco, que aliás é um outro fator, né, que ajuda a explicar o Atlético não ter uma segurança para escalar um time reserva num jogo desse. A base é uma base que, assim, claramente não entrega para o profissional qualidade e quantidade de jogadores que ela deveria entregar. Então, junta tudo isso, você é obrigado a gastar titulares num jogo como esse, né, que, volto a dizer, em condições normais dava para o Atlético tirar o pé e tirar o pé bonito, só que numa temporada com elenco insuficiente, com vários jogos ruins, com o time não desempenhando, vindo de resultados ruins, com exceção do jogo contra o Botafogo, o treinador acaba sendo forçado a gastar os jogadores, ou parte dos jogadores, alguns foram preservados, ok, o Hulk não viajou, o Scarpa ficou em BH para acompanhar o nascimento do filho, um ou outro ele tirou, o Alonso, por exemplo, Natanael entrando no segundo tempo, mas assim, gastou titulares, e aí você corre um risco de acontecer o que aconteceu. O menino saiu com 15 minutos, Frossar, é uma lesão que é uma fatalidade, não foi lesão muscular, o cara torceu o joelho, beleza, mas o cara tá jogando, isso pode acontecer. Volto a dizer, se a gente tivesse desempenhos aceitáveis, resultados normais e um elenco forte, dava para jogar um jogo desse com um time totalmente reserva. Como não temos nada disso e também não temos uma base que dê segurança, você tem que gastar, corre o risco e acaba de perder mais um jogador importante para a sequência da temporada. Como se não bastasse a quantidade de atletas que a gente tem no DM, agora mais um. Gabriel Menino saiu com 15 minutos e claramente teve uma lesão ali. Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, não saiu ainda o diagnóstico preciso, saiu com uma torção no joelho, será avaliado com mais cuidado, claro, pelo DM do clube. Tomara que não seja nada grave para ficar
né? Tomara que não seja nada que tire o menino de combate por muito tempo, mas é mais um jogador que a gente perde por isso, né? É uma bola de neve, os problemas eles vão se somando e aí chega nesse ponto e o Atlético, mesmo com esse time com titulares, um time misto, né? Dá para chamar tranquilamente um time misto, não conseguiu ganhar do Poçante Caracas na Venezuela, time que ano passado, vale lembrar, jogando nesse mesmo ritmo de treino aí que o Galo jogou ontem, o Atlético fez 4 gols, eu tava no jogo lá em Caracas, no Estádio Olímpico da UCV, ano passado, pela Libertadores, o Atlético em ritmo de treino total, ritmo tranquilo aqui, ó, sem correr, sem se desgastar, fez 4 gols e ganhou com muita tranquilidade ontem. Teve um momento, sim, especialmente no primeiro tempo, foi ritmo de treino total, no segundo tentou acelerar e não conseguiu ganhar do Caracas por falta de qualidade. E aí sim, tem culpa de jogadores, tem culpa de comissão técnica e principalmente, nesse caso, aliás, não vou nem dizer principalmente de quem monta não, tá? O elenco. Quem monta o elenco tem a culpa principal pensando na temporada. A gente vai falar muito sobre isso no final desse vídeo, mais uma vez. Mas ontem, vai me desculpar, esse time que foi a campo tinha obrigação de ganhar o jogo. Então a culpa ontem, especificamente, é principalmente dos atletas e da comissão técnica, porque o Cuca tem que fazer esse time, por mais insuficiente que seja para a temporada, mas para ganhar do Caracas é suficiente. E não foi numa partida horrível do Atlético na capital venezuelana. Vamos lá, vamos citar alguns lances aqui do jogo, só para passar rapidinho por um resumo do jogo, antes a gente entrar nos comentários mais relevantes aqui que eu tenho para fazer nesse vídeo. O Atlético começa o jogo muito mal, como eu disse, um ritmo de treino total, parecia uma pelada de tiozão de domingo depois do almoço, impressionante, ninguém querendo correr, né? O gramado segurava um pouquinho mais a bola também, né? Tipo, o contrário da altitude, na altitude a bola corre muito, né? Lá ontem no gramado lá do Estádio Olímpico da UCV, a bola travava um pouco mais, então muitos passes sendo interceptados, faltava entender um pouco mais o terreno do jogo e dar um passe mais firme, acelerar mais o jogo, um jogo muito lento, moroso, para o Atlético sair da linha dos volantes ali, chegar ao ataque, parecia que era, assim, uma eternidade de tempo, uma dificuldade de acelerar o jogo, de fazer uma transição rápida, que é, em tese, né, o principal alicerce do jogo do Cuca. Não, aquele jogo ali, domina, dá do lado, aí dá no volante, dá no lateral, aí vira a bola, isso e aquilo, assim, os jogadores que eram para acelerar o jogo não conseguiram, Coelho, Rony, Bernard, atuação muito ruim de todos eles, a gente vai falar do Bernard com mais dedicação, né, com mais tempo daqui a pouco, então assim, começou o jogo numa morosidade impressionante, achando que vai ganhar o jogo ao natural, a qualquer momento. Aos 15 minutos, como eu disse, saiu o menino machucado, entra o Ivan Roman, que talvez tenha sido uma das poucas boas notícias do jogo, assim, cara. É curioso, né? O Cuca questionado na entrevista coletiva sobre o Roman, por que você colocou um zagueiro no meio e tal, e não um volante que você tinha no banco, que era o Patrick? Ele falou, não, o Patrick entrou no segundo tempo, mas o Roman é volante também. Segundo o Cuca, na coletiva, o Roman é zagueiro, volante e lateral direito. Né? É até perigoso, viu, Cuca? Uma dica pra você, não começa a falar isso aí não, porque daqui a pouco os caras que mandam aí, ó, seus chefes, vão achar que não precisa trazer volante, porque tem o Roman. Não, tem o Roman, e o Cuca falou que ele é volante também, não precisa trazer não, não fale isso não, que vai ser pior pra você. Já tá reclamando do elenco, e com razão, né, que é fraco mesmo. Daqui a pouco os caras, não, mas o Cuca falou que o Roman também é volante, então pode contar ele aí, ó, tem o Roman, daqui a pouco vão colocar todo mundo, né, o Rubens já voltou a ser da conta dos volantes, Rubens, Roman, Patrick, Menino, Rubens, Vera, daqui a pouco vai ter gente falando que não precisa de volante, precisa demais, mas não é pouco não. Aliás, essa morosidade pro Atlético jogar tem muito a ver com a falta de um volante construtor, você não tem um volante que de fato inicie com clareza as jogadas do Atlético, como a gente já teve em outros momentos, né? Para citar um mais recente, o Alan em 2021 fazia esse início da construção, clareava o jogo, o início da construção ofensiva, como nenhum jogador do Atlético hoje faz. Então, precisa de mais, mas o Cuca explicou que o Roman também é volante, por isso entrou, e como eu disse, talvez tenha sido uma das poucas boas notícias, porque entrou bem o menino no jogo, assim, claramente ele não sente, né, apurando sobre o Roman lá atrás, quando ele veio, e além do bid, tá publicado aqui no canal sobre ele, todo mundo lá do Chile, que a gente conversa sobre ele, fala da personalidade que ele tem para jogar, né, um garoto que não sente o jogo, que entra tranquilo nas situações, que sabe jogar e tem boa qualidade com a bola no pé, não foge, dá opção toda hora, e realmente, assim, acho que foi um bom achado, assim, pensando no futuro, não é para resolver os problemas desse ano, o elenco segue sendo insuficiente, não é que o Roman vai resolver os buracos que a gente tem nesse elenco, absolutamente, é só porque a gente tem que ter
maturidade para separar as coisas. O Romain, especificamente, acho que é uma boa notícia pensando a longo prazo, sim, porque entrou bem, inclusive como ele não é tão alto, né, tão grandão, não tem tanto porte de zagueiro assim, ele tem um estilão de volante mesmo, assim, acho que combina com a posição e acho que fez um bom jogo dentro do possível ali depois da entrada no lugar do Gabriel Menino. Galo não tinha criatividade, repertório, qualidade, até os 20 minutos ali um jogo fraquíssimo de assistir, o Galo não criou quase nada ou nada, o Caracas teve acho que uma bola também que eles chutaram cruzado, o Everson fez uma defesa sem tanta dificuldade, né, nessa bola cruzada. Aos 23 sai o gol numa jogada que começa na direita, bola é cruzada na área, acho que é o Saravia quem cruza, a zaga do Caracas tenta cortar, mas a bola sobra para o Bernard no segundo pau, o Bernard leva no fundo, cruza rasteiro para trás e o jogador do Caracas faz contra, né? O Atlético ele saía na frente e continuou muito moroso depois do gol marcado, mas muito moroso, assim, um primeiro tempo que no geral foi fraquíssimo. No fim do primeiro tempo, o Lianco perde uma bola na saída ali que quase resulta no gol dos caras, não aconteceu, como eu disse, o Caracas é muito fraco e o Atlético levou essa vantagem mínima, vantagem de 1-0 para o intervalo. No segundo tempo, o Galo dá uma ligeira melhorada, eu digo ligeira melhorada comparando com o primeiro tempo, que foi pífio, tá? Não comparando com o que eu espero do Atlético jogando contra o Caracas. O que eu espero do Atlético contra o Caracas é um domínio absoluto, muito volume, 10, 12 chances claras criadas, 3, 4, 5 gols marcados, e isso a gente não teve, não passou nem perto de ter, né? Deu uma ligeira melhorada, aos 3 minutos tem uma finalização do Coelho numa bola cruzada, o goleiro deles faz uma defesa, mas os caras também tiveram chance aos 5. O jogador deles faz uma jogada pela direita, deixa o Vera na saudade, dribla o Vera com uma facilidade impressionante. O Caio Paulista não consegue evitar o cruzamento. Aliás, vou falar do Caio também daqui a pouco, porque com todo respeito não dá. E aí cruza uma bola para trás e o cara que fez o gol lá, o De Santis, finaliza, cara, sozinho, completamente sozinho. Tá o Lianco e o Saravia dentro da área. E os dois marcando a bola, olhando só para a bola. Tem 2 jogadores do Caracas um pouco mais para trás, nenhum dos zagueiros ali, dos defensores do Galo dentro da área consegue interceptar ou pelo menos tirar o espaço pro cara finalizar. O cara finaliza sozinho dentro da área e aí a sorte é que ele finaliza mal, porque é ruim, e o Everson faz uma defesa segura no meio do gol. Se esse cara bate essa bola mais forte no alto, no canto, era gol dos caras ali já, né, empatando o jogo no início do segundo tempo, mas por sorte faltou qualidade pro lado deles, né, como faltou pro nosso também na marcação, aliás tem faltado sistematicamente, né, como marca frouxo esse time do Atlético, e aí o Everson fez essa boa defesa aí aos 5. Aos 12, o Atlético tem uma chance clara construída num passe do Rubens, achando o Rony dentro da área. Aliás, para mim o Rubens foi o melhor do Galo na partida, ou menos pior, conseguiu encaixar bons passes, teve passes, né, verticais ali quebrando linha, né, dentro do jogo ali, no nível que o jogo mostrou, que foi um nível baixíssimo. O Rubens talvez tenha ficado um pouquinho acima ali da média do jogo, achou esse bonito passe, o Rony finaliza meio que de carrinho ali, aliás o Rony é outro que está devendo, finaliza meio de carrinho tentando uma bola no canto, o goleiro consegue se esticar e fazer a defesa. Depois disso o Galo tenta uma jogada pelo alto, que acaba que não consegue. Me parece que o Rony se embolou com outro jogador do Galo ali na hora de finalizar e não conseguiu. Numa segunda bola, a bola é cruzada, fica viva, e na segunda bola o Atlético não consegue concluir. Depois tem uma jogada também que o Rony tenta uma finalização da entrada da área, né, puxa pro pé direito, tenta colocar a bola no ângulo e a bola sai, e pouco depois sai o gol dos caras, um bote totalmente errado do Caio Paulista lá no meio do campo, de carrinho, né, acabou que a bola espirrou e foi cair entre os nossos 2 zagueiros, e aí mais uma vez o Lianco tentando compensar, né, cara, a bola entra, né, no jogador que tá entre os 2 zagueiros, mas um pouco mais perto do Vitor Hugo. E tem um outro jogador, né, entrando na área, invadindo a área, que é justamente o cara que vai fazer o gol, o De Santis, né? O Lianco, ele deixa o jogador livre nas costas dele para tentar dar o bote no jogador que é o portador da bola, que já estava com o Vitor Hugo mais ou menos próximo. Em vez de confiar no Vitor Hugo e compensar e não deixar o cara entrar livre nas costas dele, ele vai tentar dobrar e assim a bola entra nas costas, livre o jogador, o De Santis finaliza, a bola ainda pega no Everson e entra. Não é o primeiro gol dos gols recentes que o Atlético toma aí que isso acontece, que o Lianco sai do jogador que em tese era o dele para tentar dobrar no cara da bola e acaba deixando o jogador livre para finalizar,
né? O Lyanco, ele é um jogador muito confiante, ele tem, né, realmente vários botes certos, várias boas interceptações, é o melhor zagueiro desse time com tranquilidade, com muita folga, mas, cara, você precisa entender que você não vai conseguir dar conta do campo inteiro, assim, futebol é esporte coletivo, não adianta, o jogador tá lá com a bola, tem um companheiro meu perto, mas eu vou lá, vou conseguir roubar e vou começar e deixar o cara livre aqui, porque se você não consegue interceptar e a bola entra no jogador que tá livre, ele vai sair cara a cara e vai fazer o gol, foi o que aconteceu. Ali o Caracas empatava o jogo, né? Por mais que o Atlético fosse um pouquinho melhor que o Caracas, o que é uma vergonha, o Atlético tem que ser muito melhor que o Caracas, 90 minutos, mas era um pouquinho melhor no segundo tempo até então. O placar de 1-0 é um placar muito perigoso, você pode a qualquer momento tomar o gol de empate, foi o que aconteceu. Ali o Caracas empatava o jogo. Depois disso, virou um Deus nos acuda, o Atlético teve um volume muito mais no desespero do que na qualidade, o Cuca fez mexidas, entraram Natanael, Patrick, o Pedro Ataíde e o João Marcelo foram as 4 substituições que o Cuca fez nesse segundo tempo. Já tinha entrado no primeiro tempo o Romano no lugar do Gabriel Menino. E o Atlético tem volume, tenta pelo alto, tenta na imposição ali. Mas, cara, é desesperador você ver o Atlético tentando correr um pouquinho mais, tentando criar e não conseguindo contra o fraquíssimo Caracas. Porque, assim, no primeiro tempo, você viu um time em ritmo de pelada, em ritmo de treino, e você pode colocar a culpa na postura. O Galo não tá ganhando o jogo, não tá amassando, não tá criando chances claras toda hora, porque os caras não estão querendo, estão na preguiça. Não tô defendendo não, tá errado tanto quanto. Mas você pelo menos coloca essa justificativa na sua cabeça, o Galo não tá assim porque não tá querendo. Então no segundo tempo os caras passaram a querer, porque viram, né, a água batendo na bunda, viram que a gente tava empatando o jogo, falaram, não, agora tem que correr, tem que tentar achar, e não conseguia, cara. Time extremamente desorganizado, mas extremamente, cara, só bumba meu boi pra frente, conexão nenhuma. E aí, ok, você não tinha nem o Scarpa, nem o Igor Gomes, você não tinha um jogador mais de construção, mas, gente, era o Caracas do outro lado, com todo o respeito, não existe essa dificuldade para criar chances minimamente claras, minimamente, né, sensatas, assim, para chegar ao gol de um adversário tão fraco. O Atlético não tinha nada, tinha desespero, tinha finalização sem propósito, sabe, jogadas sem estrutura nenhuma, né, uma construção pobre, então realmente sofrível o jogo ontem, sofrível. Depois do gol do Caracas, então, Nossa Senhora, deu calo nas vistas, as tentativas desesperadoras do Atlético de chegar ao gol adversário, sem sucesso, e o placar de 1-1 foi levado até o fim. Isso é um resumão, assim, dos lances do jogo. A gente tem coisas importantes para falar sobre o jogo e também sobre a temporada, sobre elenco, etc. Antes, só o recado aqui dos parceiros de sempre do canal do Frossar. Primeiro recado da KTO, kto.bet.br. Jogue com responsabilidade na melhor casa de apostas do Brasil. Tem muita promoção legal, tem chance extra, tem ganho antecipado, tem odão, tem a Liga do Milhão que tá dando prêmios aí semanais, mensais, até um prêmio milionário no fim do ano. É só escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela, vai lá no site da KTO, conheça as probabilidades e se divirta, lembrando que é proibido para menores de 18 anos e que é para você jogar aquela graninha que está sobrando, nunca que está faltando, beleza? Recado também da Confiac, gente, que tem uma condição para lá de especial para você fechar o seu consórcio. Você que está aí pensando em realizar o sonho da casa própria, do seu carro, trocar o carro de repente, a Confiax tem as melhores condições do mercado e de quebra, você que é inscrito aqui do canal do Frossar ou sócio do canal, você pode ganhar uma camisa do Galo oficial, modelo 2025, fechando um consórcio com a Confiax. A Confiax tem também seguro para o seu carro, seguro de vida, plano de saúde e tudo o que você precisa para viver em paz, beleza? O QR Code está na tela, é só escanear e entrar em contato com o time da Confiax. Bom, vamos lá, gente, falando sobre o jogo e sobre as responsabilidades, né, em relação à partida. Primeiro, assim, não dá para poupar ninguém, mais uma vez, num resultado desse, assim. E, cara, não é nem o resultado em si, porque o resultado, cá entre nós, o Atlético vai passar em primeiro nesse grupo, mesmo tendo empatado esse jogo. O Atlético já fez 2 jogos fora, um deles o mais difícil na altitude, empatou os 2 fora na altitude e contra o Caracas, venceu o jogo em casa, tem 5 pontos, é líder do grupo, ainda tem 2 jogos em casa, os adversários são todos muito inferiores, né? O Atlético vai pegar o Iquique fora e os outros 2 jogos em casa, então o Atlético vai passar em primeiro. Eu não tô preocupado com o resultado, né? Nossa, o Galo empatou, ligou o alerta na Sul-Americana, não é esse o ponto. O ponto é a dificuldade do Atlético se impor contra um adversário horrível como o Caracas. Como eu disse e repito, o Atlético tem obrigação de vencer e vencer com tranquilidade esse time do Caracas, gente, em qualquer estádio do planeta Terra, inclusive na casa deles, no estádio Morno, inclusive. Como eu disse, eu estive lá no passado, Morno, estádio olímpico, grandão, vazio. Cara,
Era obrigação do Galo pôr a bola no chão, jogar minimamente bem e ganhar com tranquilidade do Caracas. E aí, não dá para eximir ninguém de responsabilidade. Jogadores, individualmente, tiveram uma noite muito abaixo do que podem jogar, assim, mas muito abaixo. Para citar alguns aqui, o Caio, mais uma atuação muito ruim, os atacantes, o Rony, o Coelho, não é possível que, né, não vão conseguir entregar mais contra adversários tão ruins. O Caracas é nível times do interior do Campeonato Mineiro ou abaixo, gente. Se os caras sobraram no Mineiro, tinham obrigação de sobrar ontem também. Bernard, cara, vamos lá, vamos falar com um pouquinho de calma aqui sobre o Bernard. Ontem eu escrevi uma coluna em O Tempo dizendo que era uma oportunidade de ouro pro Bernard, porque, cara, um adversário mais fraco, um jogo como titular, talvez tenha sido o primeiro jogo dele como titular, né, na temporada, ou um dos primeiros, e um jogo pro cara colocar o jogo debaixo do braço e falar, não, dá a bola em mim aqui que eu vou resolver, ganhar lance de 1 contra 1, fazer jogadas individuais, dar assistência, marcar gol. Por mais que o gol do Atlético tenha saído no cruzamento dele, uma atuação muito apagada, cara. A gente via aí no Bernard algumas melhoras, assim, né, lentas. O Bernard entrou bem aqui, movimentando e tal, mas muito pouco pro que a gente espera, mas muito pouco pro que a gente espera. Uma coisa, assim, que eu tento separar, que as pessoas muitas vezes não entendem que é possível, é a idolatria para um jogador essencial na nossa história e as críticas para um jogador que está muito mal desde que voltou ao Atlético. As duas coisas existem e tem que existir. O respeito para um jogador que deu assistência para o gol mais importante da história centenária do clube, que fez um gol na semifinal do título mais importante da história do clube, o respeito por esse cara, ele tem que existir. O Bernard é ídolo do Atlético, está na história do clube, ponto, independentemente, né, do que ele está fazendo nessa segunda passagem. Isso não tira da gente a possibilidade, né, ou a condição de criticá-lo pelo péssimo desempenho que ele vem tendo desde que voltou ao Galo. Bernard, desde que voltou ao Atlético, é um jogador extremamente comum, aliás, de comum para abaixo da média dos jogadores que estão jogando aqui no futebol brasileiro. Não consegue ser protagonista em jogo nenhum. E, cara, sinceramente, chegou a um ponto que eu, a partir de agora, vou parar de esperar alguma coisa. Porque, assim, eu vi o Bernard jogar bola em 2012, 2013. Tem uma geração aí, uma galera, né, que hoje tem 15, 16, 17 anos, que não viu ou não lembra do Bernard jogando bola em 12 e 13. Eu vi. E quem disse que o Bernard só jogou porque tinha o Ronaldinho do lado é mentira. O Bernard jogou bola demais em 12 e 13, mas muita bola. Tinha drible, tinha um contra um muito forte, tinha um cruzamento impecável, colocava a bola com a mão na cabeça do jogo, quase que todo jogo em 2012. Cara, jogador decisivo, protagonista, aquele time foi campeão da América. Então, assim, a gente que conhece o Bernard, que viu o Bernard jogar bola, é natural que a gente espere que o Bernard te entregue alguma qualidade técnica para ser protagonista, para ser decisivo para o seu time. E não aconteceu até agora, e já tem 1 ano praticamente que ele voltou ao Atlético. Então, cara, eu, numa boa, assim, óbvio que eu vou continuar torcendo, toda hora que o Bernard entrar eu vou torcer pra ele jogar bem, como eu torço pra qualquer um, né? Termina o jogo, a gente critica, elogia, mas o cara tá em campo jogando com a camisa do Galo, eu vou torcer pro cara desempenhar, mas numa boa. Até aqui uma frustração gigante e eu começo a não esperar mais nada, assim, cara, agora se ele me surpreender aí, beleza, vai calar minha boca, né? Porque realmente, assim, a amostra já era suficiente, né, para ele desempenhar alguma coisa e até agora nada. Futebol muito fraco, pouquíssimas ações com bola, assim, que você fala, pô, esse cara é diferente, né? Que a gente sabe que em algum lugar ali tá guardada a qualidade técnica que a gente sabe que ele tem, mas chegou num ponto que eu não consigo mais esperar, cobrar ou me iludir que o Bernard em algum momento vai voltar a ser decisivo, um cara importante, um cara de repente até titular do time, fazendo a diferença, porque quando ele voltou, sinceramente, era a minha expectativa, né? Eu lembro daquele primeiro jogo dele contra o Juventude em Brasília, cara, eu tava lá cobrindo o jogo e entrevistando ele na Zona Mista também, eu pensei, pô, voltou um jogador diferente em 2013, é verdade, menos agudo, menos driblador, mas muito inteligente, um cara participativo, inteligente para jogar, bons passes, pisando na área toda hora, inteligente, muito assim, nas ações com bola. Cara, foram lapsos de qualidade de futebol desde que ele voltou. O padrão tem sido realmente um desempenho muito ruim. Uma pena, né? Uma pena. Eu, sinceramente, consigo manter e, né, acho que é minha obrigação e nossa obrigação enquanto atleticanos manter o respeito e o carinho pelo jogador que está na história do clube, mas não tenho como jornalista que cobre o Atlético de 2025, deixar de criticar, porque está muito mal e, sinceramente, passo a não esperar mais algo diferente daqui para frente. Se individualmente o time foi muito mal ontem, os jogadores foram muito mal, o Cuca coletivamente também tem as suas
responsabilidades, né? O time claramente era para produzir mais contra o adversário tão fraco, cara. Por mais que tenha dificuldade de elenco, beleza, a gente vai chegar lá, fiquem tranquilos. Eu tô deixando por último porque, em relação ao jogo de ontem, essa é uma desculpa que, assim, não é desculpa, é fato, né? A fraqueza do elenco, a dificuldade e tal, é fato e a gente vai falar sobre ela. Mas, assim, considerando o contexto de ontem, a fragilidade do adversário, mesmo com esse time aí, era para jogar mais. Então, o Cuca também tem, sim, a sua responsabilidade. Ele fala, né, o elenco, não vou falar mais, então eu tenho que trabalhar com o que eu tenho aqui e potencializar esses jogadores. Até aqui, conseguiu muito pouco. Conseguiu no Mineiro, é bem verdade, em alguns momentos o time encaixou, jogou bem, foi campeão com justiça, ganhou o Clássico, ganhou do América com folga na final, né, no resultado agregado ali, mas assim, realmente, desde que terminou o campeonato estadual e começou o brasileiro, o Atlético tem um nível de desempenho muito ruim, né? Por mais que o elenco seja fraco, era para ganhar do Vitória em casa com tranquilidade, não ganhou. Era para ganhar com muita tranquilidade do Caracas, não ganhou. Lá na altitude eu passo um pano, porque a altitude realmente é outro jogo. Era para o Atlético ter mais desempenho até aqui nessas duas competições, né? Nas três, vamos dizer assim, né? Competições que jogou até aqui na temporada. Então, realmente, o Cuca tem a sua parcela de responsabilidade. Sim, o time do Atlético é um time pobre hoje, um time sem criação, um time sem repertório, um time que é chuveirar a bola na área o tempo todo, é ligação direta da zaga pro ataque, é cruzamento na área sem você ter um cara de referência lá, é pouca estrutura, é pouca organização. Cara, infelizmente, um time feio de ver jogar. A verdade é essa, assim. Melhora um pouquinho quando tá completo, quando tem todo mundo, melhora. Mas mesmo com as dificuldades e com as ausências, o time tinha que criar mais, tinha que ter um pouquinho mais de desempenho contra o poderosíssimo Caracas, não teve. Então não dá para eximir o Cuca de responsabilidade, como não dá para eximir os jogadores. Agora, se o Cuca foi muito mal no jogo, vamos dizer assim, na organização e naquilo que o time dele propôs ou deixou de propor no jogo, ele foi muito bem na coletiva, né? Agora, sem meias palavras, porque até agora o Cuca tinha falado sobre elenco em meias palavras, não, tal, elenco, meias palavras não, ele tinha sido claro, mas é porque tem tanta gente que gosta de ser cega sobre as coisas, né? Que gosta de tampar os olhos e fingir que não tá vendo, né, que realmente ele tinha que desenhar, que escancarar, que ter uma frase de impacto para chacoalhar as pessoas e para, opa, o Cuca realmente está falando com todas as letras que o elenco é fraco, né, faltava isso, e acho que a frase que ele disse ontem escancarou isso. Vamos rodar, faço questão de colocar aqui o que o Cuca disse, porque a frase é realmente muito impactante, depois a gente comenta. O tamanho do Atlético é inquestionável, o investimento é questionável, né? Tá aí, né? O tamanho do Atlético é inquestionável, o investimento é questionável e ele tá coberto de razão. Coberto de razão, e a gente vai fazer aqui o nosso papel, que é de questionar mais uma vez aquilo que a gente vem questionando, né, quase que semanalmente, quase que diariamente nos nossos conteúdos aqui no canal, e quem assiste minimamente o time do Atlético com alguma boa vontade, que é o bem do clube, não de pessoas, atesta isso que a gente está atestando, né, cara? O time do Atlético não é um time montado para ser campeão, ponto, né? E se a gente falava lá atrás que o Cuca estava implorando por reforços, agora tá mais do que escancarado, tá aí, né? O cara teve que falar essa frase aí na coletiva pra gente perceber, ou para as pessoas que ainda não tinham percebido, perceberem o óbvio, né? Gente, a realidade é o seguinte, desde que virou SAF, o Atlético nunca montou um elenco preparado para ser campeão de título grande. Nunca. O único elenco que o Galo montou pronto para brigar por título grande, brigar por Libertadores, por Brasileiro, a Vera, no nível dos concorrentes, foi o elenco de 21, que foi pré-SAF, né? E é curioso que quando não era SAF, né, os caras colocaram dinheiro, investiram, o time tinha dívida igual, tava na lama igual, tava fudido igual, pagava não sei quantos milhões de juros por ano igual, os caras colocaram grana pesado, montaram um time e foram campeões, né, deu resultado rápido até, porque você corre o risco, mesmo montando time bom, de não ganhar. O Atlético não, montou e ganhou no ano seguinte, montou em 20, melhorou em 21 e foi campeão em 21, ali sim, houve investimento para ser campeão, mas ali não era SAF, né? Era empréstimo, né? Empréstimo sem juros, sem correção, sem prazo para pagamento, que depois, curiosamente, viraram o clube, né? Os empréstimos foram trocados pelo clube em si, né? Ganharam apenas o clube aí em troca. Mas, cara, só ali que o Atlético montou time para ganhar. De lá para cá é um festival de temporadas com elencos insuficientes e um festival de desculpas, é uma atrás da outra. Ah, porque o treinador não encaixou. Ah, porque o Kudê é maluco. Ah, porque não foi o Filipão que montou esse time. Ah, porque as lesões. Ah, mas a Copa América. Ah, mas o Milito era
inexperiente. Porque o Vargas perdeu o gol. Gente, é um festival de desculpas para você justificar ou tentar justificar o óbvio. O elenco não é um elenco preparado para ganhar título, ponto. O projeto do Atlético não é um projeto para ganhar título grande, ponto. Pelo menos não agora. Pode ser. E aí seria mais honesto vir falar, gente, nosso projeto que é para brigar por título grande mesmo em 2030. Que falem isso então. Agora, parem de iludir o torcedor, de enganar o torcedor falando que esse projeto é um projeto para ganhar título. Não é. Aliás, das duas, uma. Se a ideia realmente, com esse time que vocês montaram aí, era brigar por título grande, vocês são muito incompetentes. Tem essa opção também, né? Às vezes a ideia é essa, o projeto é esse, montar esse time pensando que esse time era preparado para ganhar título grande, e aí é uma incompetência absurda de todo mundo envolvido no processo, na montagem desse time, né? Aí a incompetência nível manda todo mundo embora e começa de novo, né? Ou o que é o meu voto, a minha teoria, o projeto não é ganhar, gente. O projeto é, sei lá, terminar no verde o fim do ano, né? Pagar um pouquinho mais de dívida, ajudar a pagar a arena, né, não descapitalizar tanto, sei lá, ter um balanço aceitável, ter um time que vai cumprir as metas financeiras. Eu sei a diferença de metas financeiras e esportivas, tá? Não tô falando que é a mesma coisa, não. Mas às vezes o objetivo esportivo é só cumprir as metas financeiras mesmo. Vamos aí. Quem sabe, se der tudo muito certo, chegar em oitavo no Brasileiro, beliscar aqui uma final do Sul-Americano, uma semifinal, beliscar aqui uma oitavas, quartas aqui dessa outra competição. Às vezes o objetivo é esse. O projeto do Atlético não é um projeto de time que quer ser campeão de título grande. Fato. É só olhar para os outros times, é só olhar para o elenco, é só olhar para o que a gente tem na mão e para o que os outros têm. É simples assim, gente. Não tem. E ano após ano vem os discursos de melhora, né? Vem os discursos de não, nosso projeto é ambicioso, é para ganhar, o time vai ser melhor que o do ano passado. Não é. Não é. E a gente é obrigado a ouvir ainda ontem, na zona mista, o Vitor, que é claro, o mensageiro, não é o Vitor que põe dinheiro, não é o baixo investimento, não é culpa dele, não, né? O Vitor é o menor dos culpados quando ele senta na mesa desses outros aí que vocês sabem quem são, né? O menor dos culpados, mas ele vem e fala na zona mista, vamos ver aí o que vai dar para fazer no meio do ano, né? Com o investimento que a gente tem, com a nossa condição financeira. Meu Deus do céu, cara. Gente, tem uma chance do Atlético brigar por alguma coisa no ano, e obviamente seriam as Copas, né? Ou seja, sobreviver até o meio do ano com esse elenco aí fraco, vivo na Sul-Americana e na Copa do Brasil, e depois a chance que existe de brigar, que seria só nas Copas, o brasileiro esquece, assim, chance nenhuma de título brasileiro esse ano, mas a única chance seria se os caras contratassem verdadeiramente para montar um time para ser campeão. Ou seja, buscar aí uns 4, 5 titulares para esse time, 3, 4, 5 titulares e não perder nenhum. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Esquece, não vai acontecer, não vai. Os caras vão trazer 3 caras ali, né, talvez 1, 2 acima do nível que a gente tem, que vão chegar para ser titulares, um outro vai brigar por posição, talvez vão vender um, aliás, o discurso é que tem que vender mais do que comprar, e vai ficar um elenco provavelmente um pouco melhor do que eu tinha anteriormente, foi o que aconteceu ano passado, com as contratações no meio do ano melhorou, Lianco, Vera, Davidson, o time melhorou para o segundo semestre e chegou nas finais, né? Não tinha elenco para isso, mas chegou nas finais e aí tomou taca nas duas, porque era bem inferior aos 2 adversários que pegou nas finais. Mas provavelmente é isso que vai acontecer. Não vai montar um time verdadeiramente para brigar pesado por títulos. Não vai, gente. Não vai. Isso tá escancarado, tá na cara. Na entrevista do Vitor, tá na Zona Mista publicada aqui no canal, você vê isso. Vamos ver dentro das possibilidades financeiras do clube. É o que a gente consegue fazer. Então, infelizmente, é mais um ano que a gente vai viver de desculpas. Aí daqui a pouco o problema vai ser o Cuca, o problema vai ser, porque o Hulk não tá jogando o que jogava, porque foi a venda do Paulinho que, porque aquilo, porque a adaptação ao sintético, que pode ser uma desculpa mais pra frente, não duvido que apareça. Cara, nós vamos viver de circuito e rodinha de desculpas. Cada hora uma. Entra ano, sai ano, o Atlético segue tendo um projeto de segunda prateleira, para não dizer terceira no futebol brasileiro. A verdade é essa. O discurso é de protagonismo, é disso e daquilo, a prática não é o que a gente vê. Só é simples assim. É triste porque a gente tem o jogo agora contra o Mirassol no sábado, e eu tô extremamente preocupado e nem um pouco confiante para esse jogo. Sinceramente. Mirassol tá organizado, jogando bem, meteu 4 no Grêmio, tá vendendo caro qualquer derrota no Brasileiro. Cara,
extremamente preocupado com esse jogo, não consigo olhar com otimismo, com confiança para esse jogo. Nós vamos estar aqui ao vivo no Portão 13, torcendo, esperando que o time jogue bem, ganhe, comemorando se fizer gol e se ganhar. Óbvio que sim, a gente torce pro Atlético, vai torcer para sempre. É o fardo que a gente vai carregar até o fim da nossa vida. Isso aí é inegociável, não adianta largar o clube, a gente não vai. Agora, que é um jogo que eu vou com medo, eu vou. No meio de semana que vem tem o Maringá, Copa do Brasil, jogo lá no Paraná. Eu tô com medo desse jogo também. Quem diria, né? O time montado, um dos melhores elencos da história do Galo, um time montado para brigar por título. Eu tô com medo do Maringá e tô mesmo. Não tô falando aqui pra ser sensacionalista, não. Não tô. O primeiro jogo é lá, o Maringá ganhou do Curitiba e do Atlético Paranaense no Campeonato Paranaense desse ano. É um time organizado, é chato jogar lá. Primeiro jogo, dependendo do resultado, nós vamos trazer uma bagagem difícil para virar aqui em BH no jogo da volta. Gente, a missão do Atlético é sobreviver até o meio do ano. Sinceramente, se me entregassem hoje um contrato que o Atlético vai chegar na pausa lá do Mundial em 14º no Brasileiro, né, 2 posiçõezinhas ali, 3 fora da zona, classificado na Sul-Americana e na Copa do Brasil, só isso. Passando em primeiro no grupo da Sula e passando do Maringá, que é a única fase de Copa do Brasil que tem antes da parada, eu assino na hora. Pô, professor, mas 14º? Assino na hora. Porque o elenco que já é curto, questão de desfalque, baleado e jogando mal e sem repertório e com jogadores muito abaixo individualmente do que podem render, cara, esse cenário aí tá bom demais para chegar no meio do ano, bom demais assim, né? Dentro do que a gente olha para a realidade. Óbvio que é uma realidade muito distante do que a gente esperava. A gente esperava o Galo brigando por título, que é o que nos foi prometido lá atrás, né? É o que nos foi prometido lá atrás. Aliás, o discurso quando compraram a SAF era não, porque isso, assim, cada torcedor pega alguma coisa que toca mais ele e que mais incomoda das promessas que não foram cumpridas, né? A que mais me incomoda é o discurso de o futebol brasileiro terá poucos times protagonistas que vão brigar por título, 3, 4, 5 times, o Atlético será um deles. Não é e nunca foi, desde que vocês compraram a SAF, gente. Nenhuma vez foi. Chegou ano passado, beleza, chegou, o Milito teve mérito na campanha, apesar de ter ido muito mal nas finais, o time teve méritos, o Davidson entrou lá e resolveu, no segundo semestre, né, vocês contrataram um pouquinho, colocaram um dinheiro, ajudou, o time melhorou, chegou nas finais, ok, mas entrou nas 2 finais como claramente um franco-atirador contra times melhores. Aliás, vindo de 10 jogos sem ganhar no Brasileiro. Desde que virou SAF, o Atlético nunca teve em nenhuma temporada um projeto verdadeiramente montado para ser campeão. Não teve. A realidade é essa, está cada vez mais escancarada. E vamos ver se no meio do ano, né, o melhor do cenário seria esse, chegar vivo em tudo, fora da zona no meio do ano, se o básico, que é o quê? Alguém botar a cara, que isso aí não acontece também, no ruim esquece, né? No ruim esquece. A última vez que algum dos acionistas apareceu, que a gente viu a cara dele, isso foi na zona mista final do Mineiro. Depois disso, vai achar aí, não vai. Falando de futebol, não vai. Pode achar aí falando de outras coisas, de futebol, esquece, né? O honesto seria no meio do ano, se for para tentar corrigir a rota, aparecer e falar, ó, gente, levantar a mãozinha, desculpa aqui, tá? A gente errou na montagem do time, a gente achou que esse time que a gente montou no primeiro semestre era suficiente, mas a gente viu que não, então estamos pedindo desculpa pro torcedor e estamos trazendo aqui 5 bons jogadores para fortalecer esse elenco, pra gente ter um segundo semestre decente e quem sabe classificar para Libertadores, vislumbrar um 2026 melhor. Era só esse o discurso e a prática, muito mais que o discurso, né? Porque de discurso que não se confirma, a gente já tá cansado. Era só isso que o torcedor queria. Vai acontecer? Acho muito difícil. Infelizmente, acho muito difícil. Sobre ontem, mais uma vez, fechando a análise, todo mundo tem culpa, jogadores muito abaixo, não dá pra aceitar a passividade desses caras no jogo contra o fraquíssimo Caracas, ritmo de pelada, desempenho pífio, ninguém jogando bola, não dá pra aceitar. Cuca, você precisa fazer esse time jogar mais bola, vai me desculpar, você tem razão demais quando você fala do elenco fraco, de cobrar, a frase que você disse na coletiva é perfeita, você tem 100% de razão, mas o time que você tem na mão é obrigado a ganhar do Caracas, vai me desculpar, não pode empatar do jeito que empatou com o Vitória em casa, né, e precisa entregar minimamente um bom futebol contra times piores do que o nosso, que hoje em dia é a minoria dos jogos, né? A gente pega um time claramente pior que o nosso. Nesses jogos, pelo menos, a gente tem que fazer o nosso dever de casa e não estamos fazendo. Então, Cuca, me ajuda aí também, né? Vamos fazer esse time entregar um pouco mais e, cara, para quem manda no Atlético, para os donos do clube, para quem tinha, em tese, que cumpria aquilo que prometeram de entregar um time preparado e capaz de brigar por título, sinceramente, assim, eu só fico triste, né, por saber que é
uma coisa irreversível, né? Que estamos falando de dono, não estamos falando mais de presidente, não estamos falando de uma gestão que não está entendendo o tamanho do clube, estamos falando de dono, né? Que não é dono da história do Clube Atlético Mineiro, apesar de acharem que são, não são, mas é dono da SAF, é dono de quem gera o futebol do clube. E, infelizmente, são pessoas que não, ou assim, das duas uma, ou são muito incompetentes, ou de fato não tem projeto para ganhar, que é o que eu acho que é a realidade, que é mais triste até do que a outra alternativa. Porque se fosse incompetência, cara, você aprende com o erro num ano, melhora no outro, pô, erramos aqui, o planejamento aqui foi errado, mas aprendemos, no ano que vem nós vamos acertar. Não é incompetência, é falta de projeto, e isso dói muito, assim, muito, por você não ver uma perspectiva, né? Não ver uma luz no fim do túnel. Até porque, pensando em dinheiro também, né? Diamond já foi, SAF já foi, aportes iniciais já foram. Então, realmente, até essa luz no fim do túnel que a gente via antes, pô, mas isso aqui vai acontecer e vai resolver. Nem isso a gente tem mais. Momento muito delicado, muito triste, e tomara que algo que eu, sinceramente, não consigo observar o caminho hoje aconteça para a gente voltar a ter grandes perspectivas, porque há muito tempo não acontece, e sinceramente eu estou muito desanimado e muito preocupado com a sequência do ano do Atlético, beleza? Obrigado pela companhia mais uma vez, mais uma análise / desabafo aqui, falamos do jogo, mas falamos também das coisas mais importantes do que o jogo de ontem, porque como eu disse, o Atlético vai passar nesse grupo horrível da Sula aí, jogando bem ou mal, mas os problemas são maiores que esse, o buraco é mais embaixo, e a gente precisa tocar nos assuntos mais relevantes, porque é o futuro do clube que a gente ama que está em jogo. Obrigado pela companhia, saudações atleticanas e até o próximo vídeo.